Vocês estão vendo aí imagens do filme Tapete Vermelho, uma imagem do filme Tapete Vermelho, que é um filme que retrata um pouco da nossa cultura caipira. Se você observar os hábitos da cultura caipira, das práticas e das tecnologias utilizadas, você vai ver muito de conhecimentos ancestrais indígenas e culturas ancestrais indígenas, como a batata doce, que retratam uma série de saberes ancestrais, de saberes muito antigos, tecnologias que demonstram um profundo conhecimento da terra, do local e do seu entorno. O conhecimento de plantas, o conhecimento da vegetação, o conhecimento do clima e do tempo. Então, o Bill Mollison, que é co-criador do conceito de permacultura, lá na Austrália, na década de 70, ele foi beber na fonte da cultura aborígene, que é uma cultura dos indígenas australianos, para criar a permacultura. Aí você vê também a cidade de Chiban, que é uma cidade localizada no Iêmen, né? Uma cidade do século XVI, tem prédios de até 6 andares e tudo construído com recursos locais, com tecnologia de terra. Se a gente observar, é um outro exemplo de uma cultura milenar com íntima relação com o ambiente em que ela está inserida. É diferente da nossa cultura atual, cultura de massa, cultura globalizada, cultura industrial e pós-industrial, que não chega a algumas centenas de anos. Aí também uma tecnologia ancestral, uma tecnologia de plantio que serve para evitar a erosão, aumenta a recarga dos lençóis freáticos, que retém a umidade, retém a água e ajuda, né, as plantas a conseguirem produzir, né, em ambientes difíceis como esse aí, que tem uma super inclinação e deve ser super seco, né? Então, enquanto a gente vê essas culturas aí com milhares de anos de relação com a Terra e de observação, a gente vê a nossa cultura, né, cibernética, industrial, dependente de combustíveis fósseis. E a nossa teoria é de que uma cultura que dependa de combustíveis fósseis não pode durar tanto tempo como essas culturas ancestrais, porque os combustíveis fósseis, eles são recursos finitos, eles não dão 2 safras. Quando acabar, acabou. E a gente tem também um alto índice de descarte, de geração de lixo, né? De muitas coisas que estão aí ocupando espaço no planeta sem se transformarem em energia. Nós somos grandes consumidores de produtos, mas a gente não é equivalentemente produtor. Então, aquele dado batido, mas verdadeiro, de que o padrão de consumo de um norte-americano, se todo mundo fosse ter esse padrão, seriam necessários 3 planetas Terra para abastecer a humanidade. E isso não é só o norte-americano. Hoje, um cidadão de classe média no Brasil que tenha carro e que importe seu alimento, que não plante nada do seu alimento, que coma os alimentos industrializados aí, que passam pelas indústrias e que destroem aí as matas para serem produzidos, né, como a soja, como o boi. Nós que temos esse padrão de consumo no Brasil também somos tão devastadores quanto os norte-americanos. Então a permacultura vem propor uma mudança de olhar para que dizendo assim, olha, nós vamos nos levar à extinção. Nós, seres humanos, vamos nos levar à extinção. O planeta Terra, por sua capacidade regenerativa, pelo seu tempo de história, ele vai sobreviver, mas quem vai acabar é o homem, os próprios humanos. Ou se não acabar, pelo menos esse padrão de vida não vai permanecer. É uma cultura impermanente. E a proposta é que a gente crie uma cultura permanente, que a gente possa permanecer. E um dos principais motivos que levam a crer que a nossa cultura é impermanente é uma teoria que se chama, que também baseada em observações lá nos Estados Unidos, na década de 60 e 70, é o pico do petróleo, que também é chamado pico Hubbert,
porque Hubbert foi o geólogo que previu que na década de 70 os Estados Unidos iriam enfrentar um declínio na extração de petróleo, que a economia não ia conseguir se segurar se não tivesse uma fonte externa de petróleo, porque na década de 70 o petróleo dos Estados Unidos ia acabar. E o Hubbert, ele previu isso na década de 50 e ele acertou. Realmente, na década de 70, os Estados Unidos enfrentaram uma crise, né? E tiveram que buscar, como fazem até hoje, o seu ouro negro de fontes internacionais, chegando a financiar guerras no Oriente Médio, chegando a interferir nos países árabes para conseguir petróleo. O que interessa na teoria de Hubbert é a base do que ele pensou, né? Porque ele observou que a extração do petróleo obedecia a uma curva. Primeiro vem um petróleo barato, um petróleo de fácil extração, que com pouco recurso você gera muita energia, você consegue obter muita energia e produzir bastante. Mas chega um certo limite que o recurso, o petróleo vai ficando mais profundo, mais difícil de ser extraído. E com isso, o preço dele ser retirado vai ficando mais caro do que a vantagem dele ser retirado, que é a energia que ele gera. E com isso, ele vai ficando inviável economicamente. E se isso já aconteceu nos Estados Unidos, os cientistas concluíram que isso poderia acontecer a qualquer momento no resto do planeta. E aí o David Holmgren e os permacultores sugerem que a gente comece urgentemente a fazer uma transição para uma economia que seja menos dependente de petróleo, porque nós vamos enfrentar esse pico aí. Agora, na verdade, se você for pesquisar, vai ver que já existem algumas tecnologias que estão fazendo com que os Estados Unidos, ultimamente, consigam diminuir sua dependência de importar petróleo do Oriente Médio, graças a uma tecnologia que é conhecida como fratura hidráulica. Para a gente entender um pouco o que significa essa tecnologia, a fratura hidráulica, ela é proibida em alguns países da Europa e tem sido questionado os seus impactos ambientais. Por exemplo, o aumento de 1.200% no número de terremotos na região do Alasca e o grande gasto de água e a contaminação dos lençóis freáticos. É uma fratura que se faz no subsolo, isso injeta areia, injeta água. Então, assim, você retira o petróleo a um custo baixo, mas você com isso gasta água e contamina os lençóis freáticos, né, com uma série de químicos que são assim catastróficos. Então a gente vê aí a que custo as pessoas querem continuar com a nossa sociedade do petróleo, mas a que custo, a que preço, né? Agora, e vamos pensar, refletir um pouco, tudo que a gente faz hoje depende do petróleo. Para todo lado que a gente olha na nossa sociedade, a gente está rodeado de petróleo. O petróleo e o gás são a matéria-prima para plásticos, tinta, produtos farmacêuticos, de higiene, de beleza, fertilizantes, componentes eletrônicos, pneus, muitas outras coisas, né? Os petrolatos, os silicones, até mesmo no alimento que a gente come, se a gente não compra alimento de origem orgânica, agroecológica, depende de uma cadeia que é também petróleo dependente. Por quê? São monoculturas, cujo plantio é feito com uso de tratores, com o uso de fertilizantes e adubos químicos derivados do petróleo, com o uso de irrigação industrial, de maquinário, com toda a nossa cadeia de transporte é petróleo dependente. Então, existe um cálculo que diz que para cada caloria de alimento produzido nesse modelo de monocultura, latifúndios, trator, revolução verde, para cada caloria produzida são gastas outras cerca de 41 calorias de energia de combustível fóssil. E aí, como solução para esse dilema das nossas sociedades industriais, o David Holmgren propõe um retorno às culturas milenares, né, que conseguiram relações mais harmônicas e duradouras com o planeta. Ele vai dizer assim, abre aspas,
Para qualquer cultura humana ser considerada sustentável, ela deve ter a capacidade, provada somente a partir de uma perspectiva histórica, de se reproduzir por gerações seguidas, enquanto atende às necessidades humanas, sem um colapso cataclísmico de longo prazo. Se é energeticamente impossível para a sociedade de alta energia, para a nossa sociedade petróleo dependente, ser nada além de um pulso ao longo do curso da história humana, então ela não pode, por definição, ser sustentável. Não importa o quanto mudemos de lugar a mobília tecnológica. Então não importa o quanto a gente crie fratura hidráulica ou outras tecnologias mil que a gente crie, se ela energeticamente não pode ser sustentável, porque ela é impermanente, porque o recurso vai acabar, então a nossa cultura realmente não pode ser uma cultura que vai permanecer, que vai ter permanência sobre o planeta. Então as culturas milenares pré-industriais têm mais chances de permanecer do que a nossa própria atual. Aí então um gráfico interessante, que ele é semelhante ao do pico do petróleo também, é a dinâmica cultural, né, das sociedades baseadas em combustíveis fósseis, dependentes de combustíveis fósseis. Nesse gráfico a gente observa o que aconteceu a partir da Revolução Industrial, esse crescimento, esse boom aí, que atingiu seu auge nos últimos 100 anos, que é uma cultura de larga escala, uma cultura que foi acompanhada de crescimento populacional, né, tanto o crescimento na extração de combustíveis fósseis quanto o crescimento da população. É todo esse clímax aí da nossa pós-modernidade. Segundo o David Howry, como a gente já viu aí pelo pico do petróleo, essa cultura vai tender a acabar. A gente tem de parar de associar crescimento a progresso. Por quê? Porque crescer como a nossa sociedade cresceu não é necessariamente progredir. Às vezes uma curva menos acentuada significa mais evolução para a nossa sociedade, estarmos indo mais longe do que estarmos com esse boom aí de muita gente no planeta, muita coisa sendo produzida e descartada. E é aquele velho ditado, né? Tudo sobe, tudo que sobe tem que descer. Significa o quê? Que a gente vai ser obrigado em algum momento a fazer uma transição para um futuro de baixa energia. E essa transição é o que o David Howry, nessa cultura do decrescimento, da gente diminuindo um pouco o ritmo da história, é o que o David Howry chama de permacultura. Diminuindo num sentido material, né? No sentido de produção em larga escala, né? Produzindo menos em larga escala, produzindo mais em nível individual, nas pequenas células, né? Então, o David Howry diz assim: estou sugerindo que precisamos ultrapassar nossas noções ingênuas e simplistas de sustentabilidade como uma realidade provável para nós, ou até para os nossos netos, e em vez disso, aceitar que nossa tarefa é usar nossa familiaridade com a mudança para nos adaptar ao declínio de energia. Para dar um exemplo, o que hoje a gente chama de economia verde é questionado pelo movimento da agroecologia, pelos movimentos sociais, como uma apropriação do discurso da sustentabilidade pelas grandes empresas, como se fosse possível manter o nosso mesmo padrão de consumo, criando certas alternativas que no fundo não representam uma mudança de verdade. Por exemplo, essa coisa do mercado de carbono significa uma exportação dos seus problemas e que você vai continuar poluindo sem questionar os seus processos. Vai ser necessário uma profunda mudança em todos os níveis. As grandes corporações não vão poder mais ficar sentadas na sua zona de conforto, afirmando que será possível uma economia verde. Então a gente tem que parar de ver evolução como algo linear, progresso como uma coisa linear, né? Voltar ao passado, olhar para as culturas ancestrais, não significa retroceder. Essa ideia da economia verde muitas vezes esconde o nosso medo de realizar uma mudança real enquanto sociedade,
de diminuir o nosso ritmo realmente, de olhar para o nosso lixo que está cheio de embalagem, que a gente continua comprando a maioria das coisas que a gente precisa, e ver que a gente vai ter que voltar para um ponto de trocas, de produção em pequena escala, de produção local. A gente vai ter sim que abrir mão de certas coisas e isso dá medo. Eu sei que dá medo. Por isso é que as grandes empresas se colocam com a roupagem da economia verde, mas não admitem reformular profundamente seus processos, exportam seus problemas e dão soluções que não significam uma mudança de paradigma real. Agora chegou o momento de entender que a própria natureza já mostra que o nosso padrão de evolução é um padrão condizente com a estrutura da vida, é um padrão espiral. Então a gente vai resgatar os saberes dos nossos ancestrais, mas num novo tempo, numa nova era, com um vestido dos aprendizados da ciência moderna. Aí, se você não resolve um problema com o mesmo padrão de consciência que o criou, você precisa aprender a ver o mundo de forma nova. É o que Einstein já havia preconizado para esse momento. Eu olho para essa foto e para essa imagem, eu me lembro de uma reportagem em que eu vi um jornalista ficando chocado com o povo pigmeu, né, dizendo que eles viviam em condições muito precárias. E as crianças cheias de sorriso no rosto, né? Então é muito comum a gente entrar numa casinha simples e a gente avaliar a partir do nosso modelo ocidental de conforto de que aquilo é pobreza, né? E se a gente transforma o nosso olhar, a gente começa a conversar de uma outra forma com esse padrão de vida e a ver a sabedoria que existe ali para que a gente possa aproveitá-lo de uma forma nova, trazendo a sabedoria que existe por trás desses conhecimentos. Para finalizar esse vídeo, eu queria sugerir um exercício. Que tal se você pudesse buscar uma pessoa que tem conhecimentos esquecidos, né? Alguém que viveu antes dessa era de computador, celular, televisão, alguém que cresceu na roça também pode ser interessante. Fazer uma entrevista com essa pessoa. Como é que era a vida antigamente, de onde que vinha o alimento, que tipo de comida se comia, como que eram as casas, como as pessoas se divertiam. Aí você conta para mim o que você descobriu e que tipo de reflexão isso te gerou. Eu vou querer saber, hein? E eu vou te mostrar aqui agora, para finalizar esse vídeo, que eu fiz esse exercício também com uma pessoa daqui, da minha região, e que ela respondeu coisas maravilhosas. Então não deixe de fazer o seu exercício também, eu vou querer ver. Até a próxima!